E nesta quinta-feira, a primeira-dama Janja da Silva visitou a galeria de fotos dos ex-presidentes da República, localizada no térreo do Palácio do Planalto. O espaço foi reinaugurado hoje, depois de ficar quase 2 anos fechado por causa dos atos do 8 de janeiro. Num tom de deboche, Janja afirmou que vários dos ex-mandatários do Brasil não mereciam ter ocupado o cargo. Mas ele nem foi, ele ficou dias. Do dia 2 ao dia 15, gente, ele não merece estar aqui. Ah, bom, tem vários que não merecem. Tá aí, Carlos Cauti, primeira-dama Janja da Silva, tá aí endossando, incorporando as suas redes sociais, né? Não, primeiramente, alguém tem que explicar para a dona Janja que os presidentes da República, especialmente após 88, eles foram eleitos. Então, que ela goste ou não, e imagino que ela se referia ao presidente Bolsonaro, ou Fernando Henrique Cardoso, ou ao Collor, todos eles ganharam as eleições contra o PT. Eles ganharam eleições contra candidatos do PT, inclusive contra o Lula, 3 vezes, Collor, Fernando Henrique Cardoso 2 vezes. Então, assim, primeiramente, quem está lá porque foi eleito especialmente após 1988. Então, mas isso não é algo que surpreende, porque o desprezo que essa turma tem com a vontade popular não é nada que nos deixe particularmente surpreso. Assim, não é nada que surpreenda quem conhece um pouco o histórico desse pessoal. Mas ponto número 2. Provavelmente ela estava se referindo ao Ranieri Mazzilli, que ficou alguns dias no cargo, porque o Jango foi embora do Brasil. Ele deixou o país, então ele ficou alguns dias e depois passamos para o presidente Castelo Branco. Então, assim, ela nem de história sabe, não sabe nem o que está falando, aquele é o presidente provisório. Ou quando também tivemos a deposição de Getúlio Vargas, entre outras com o Café Filho, etc. Então, não sabe nem o que está falando. E também isso não surpreende, porque estamos falando da Janja. Não estamos falando da Ruth Cardoso, não estamos falando de primeiras damas que deixaram o país enriquecido por sua atividade. Estamos falando da Janja. Então, assim, primeiramente surpreende como ela esteja visitando um local em Pompa Magna do próprio Palácio do Planalto, algo que deveria ser corriqueiro. Mas surpreende ainda mais o fato que ela desconheça completamente não só a base da democracia, porque quem está lá, quer dizer, que ganhou as eleições, mas também um pouquinho de história do Brasil e das razões pelas quais algumas pessoas se tornaram presidentes por alguns dias, sempre por causa de turbulências políticas. Mas isso é pedir demais da Janja, né? Ô, Cauti, estou sabendo que eu vou ter que te dispensar agora mais cedo. O Cauti Tour continua a todo vapor. Mais um evento, né, para Tem Carlos uma coluna para alimentar aqui. Exatamente. Né? Estava falando, eu vou cobrar amanhã exclusivo na coluna de Carlos Cauti, nossa revista digital. Então, ó, capricha amanhã nessa coluna, Cauti. Estaremos à obra. Muito obrigado pela liberação, Paula. Muito boa noite, Piotr. Boa noite, Constantino. Boa noite ao nosso público. Nós vemos, então, amanhã aqui no Sem Filtro, porque voltamos amanhã também. E também amanhã com a revista digital, com a coluna de economia em exclusiva para os assinantes. Então, assine a Oeste. Deixa eu passar para o Consta para ouvi-lo aí sobre a Janja, mas antes deixa eu trazer mais uma informação, Consta, porque antes de participar da cúpula do G20, nos próximos dias aí, 18 e 19 de novembro, o presidente Lula vai ao Rio de Janeiro para prestigiar o Festival Aliança Global, que vem sendo chamado nos bastidores do governo de Janja Palosa. Organizado pela primeira-dama, em parceria com o Ministério da Cultura, o evento será paralelo aos trabalhos do G20 Social, com shows gratuitos de nomes como Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Tereza Cristina e Diogo Nogueira. O esforço com recurso público de criar a Evita brasileira segue a todo vapor, né? A visitadora de presídio até ontem está sendo alçada aí ao patamar de uma voz importante na política nacional e na cultura nacional, né? O único problema é que esbarra sempre no povo. É aquela história, né? Você pode ter alguns artistas decadentes, a Globo do seu lado, mas você não vai ter necessariamente o povo do seu lado. E esse é que é o problema. Com todo o esforço que a Janja faz, que o Lula faz para ajudar a Janja, com os artistas tentando enaltecê-la e tudo, o fato é que a Michelle Bolsonaro, onde vai, é bem recebida, é carismática, é querida, adorada por todos. A Janja, nem tanto.
Da Janja acompanhando ali as fotos dos presidentes, e aí mandou um recado, não sei, para alguns, e depois agora mais um evento aí que vem sendo chamado de Janjapalooza aí no Rio de Janeiro. Vou primeiro ao passeio dela, ao tour dela pelo Palácio, sobre as fotos dos presidentes, dos ex-presidentes. Primeiramente que só ela não sabe, mas ninguém se importa com a opinião dela. A opinião dela vale absolutamente nada. Qual é o peso que tem a opinião da Janja sobre ex-presidentes que estão lá, seja por força legal, por força de voto, bom, enfim. Eles fizeram alguma coisa para estar lá. Bom, agora, em relação à Janja, eu não faço a menor ideia. A questão sobre esse Janjapalooza, é isso? Janjapalooza? Incrível, né? Essa discussão do G20 e que, nesse momento, o Brasil é um dos países que hoje tem problemas de relações exteriores. As últimas viagens do Lula não trouxeram absolutamente nada ou nada tão relevante. A ideia de que o Brasil voltou no mundo, muito pelo contrário, Lula hoje é persona não grata na discussão sobre, por exemplo, a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele é persona não grata. A opinião dele não interessa sequer o Putin, para se ter uma ideia. Usa vez ou outra com alguma declaração ali, porque em tese ele está muito mais ao lado do Putin. Ele acha que o invadido é tão culpado quanto o invasor. É a cabeça do Lula. O Lula é mais que persona não grata, literalmente na linguagem diplomática em Israel, e a opinião dele não importa absolutamente nada para melhorar a situação, por exemplo, ou tentar encontrar uma solução do que aconteceu com Israel, que foi de forma violentamente invadida por terroristas com mortes de civis, um crime contra a humanidade. Ele não tem nada para declarar. Tudo que ele declarou foi ruim e piorou a imagem do Brasil e da diplomacia. Mas, felizmente, os estrangeiros sabem que é o Brasil de Lula, é a diplomacia do Lula, não é o Brasil dos brasileiros, ou a diplomacia brasileira histórica e tradicional de Oswaldo Aranha. Não estamos falando desse. Felizmente, as redes sociais permitem que o mundo faça essa divisão. Então, aí vai ter o G20 e a Janja arranjou um jeito de criar um Janjapalooza. Eu conheci primeiras damas que, por exemplo, a dona Ruth Cardoso estava preocupado ali em buscar sobras de alimentos nos CEASAs e AGESPs. Eu sei que eu fui repórter, eu cobri esse evento em Campinas para, obviamente, pegar esses alimentos e transformar em refeições para as pessoas mais pobres, conseguir fazer esse alimento chegar nas famílias mais pobres. A dona Michele Bolsonaro também, que tornou visível muita gente que simplesmente tem problemas de audição, enfim, que se comunicam por sinais e ninguém usava a comunicação de sinais. É tão positivo isso que este governo que diz pensar em todo mundo, este governo manteve esses comunicadores pela linguagem de sinais para que essas pessoas também saibam o que está acontecendo. Qual é a contribuição da Janja? O Janjapalooza. Muito bem.